Um pouco difícil de encontrar, mas faz um esforço aí. Gênesis capítulo número meia dúzia. Gênesis capítulo 6. A partir do versículo 5. Se puder abrir aí, quem está em cima no Almeida, aí tá bom aí. Vamos estar lendo, irmão, até o versículo 11. Até o versículo 12. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque eu me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são a geração de Noé. Noé era homem justo, perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Todos nós temos promessa, como já foi falado, já foi profetizado. Quando é gente de casa, né, que fala, às vezes a pessoa, tem gente que fala assim: caramba, fulano só dá martelada, fulano só bate muito na palavra, né? Mas glória a Deus que o Papai do Céu enviou bem o líder do nosso pastor, nosso líder também, para dar uma, né, para colocar dar mais ajustada nas arestas, porque se é o Espírito Santo de Deus quem cuida de nós, ele fala para nós assim: olha, tudo que é torto se endireitará, e tudo que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará. Isaías que fala assim: para o negócio funcionar, tem que estar tudo certinho. Se tiver errado, aí não vai funcionar, irmão. Você vai estar se enganando sempre. Então, o nosso pastorzão, ele chegou aqui, mandou mesmo, e eu falei: Senhor, muito obrigado. Está batendo, mas eu estou aprendendo. Tem um louvor assim, né? Está doendo, mas glória a Deus, porque o negócio tem que ser assim. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa. Quando o pastor falou aqui sobre as sementes, que a promessa, né, que sementes que foram plantadas agora já vão começar a brotar. Gente, quem é semente aqui, irmãos? Você é semente do Senhor, né? Tem sementes que pensam que já cresceu, já nasceu, já apareceu, mas não nasceu ainda, né? Isso aí pode servir para você, e eu me coloco em primeiro lugar, porque eu quero mais do Senhor. Sabe por que nós devemos querer mais do Senhor? Porque nós descobrimos que Ele é uma fonte inesgotável. Então você pode pedir mais, que Ele tem mais para dar, né? Aí eu estava orando, eu estava meditando na palavra, aí eu falei para Deus, né? Falei: Senhor, fala a minha mente, né? Porque cabeça grande eu tenho um cabeção, então dá bastante coisa, tem bastante compartimento para Deus colocar. É verdade, irmão, é verdade, né? E eu quero dizer mais uma coisa para você: se você tem vasilha aí hoje, prepara ela que Deus quer encher, tá bom? Porque Ele só termina o azeite depois que acaba a vasilha. Se é que me faça entender, porque quando eu chego nesse ambiente, irmãos, eu venho preparado para ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero usufruir o restante da semana, tudo aquilo que eu aprendo aqui, ouço aqui, e eu guardo. Por isso que eu falo para você: qual é a tua intensidade que você chegou no culto? Você chegou para baixo, então Deus vai te colocar para cima. Se você chegou para cima, Deus vai aumentar mais ainda a tua intensidade em buscar Ele, em falar para você: olha, acredita em mim, porque quem vai resolver essa questão não é você. Você já está cansado, já está fadigado, e tu sabe muito bem que tudo está no meu controle.
Então não adianta você ficar desesperado, porque tem um bocado de qualidade de pessoas, eu não posso ver dentro do teu coração, mas Deus sabe como você está. Só Deus sabe o que você tem para resolver nessa semana. Mas o que adianta você ficar preocupado, se Deus é que vai resolver, né? Ele fala: descerei sobre você nessa noite, né? O Espírito Santo descerá de uma forma especial. O poder do Espírito Santo já está com você. Então já é uma forma para você encher o teu pulmão de ar e respirar aliviadamente. Já dava até para orar e ir embora, irmão. Mas eu quero ficar com a palavra do princípio de tudo. Eu até anotei algumas coisas, né? E se eu fosse falar assim um título, que eu não sou bom de título, mas eu falaria assim: eu quero ver Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero obedecer. Mas tudo que foi falado a respeito de Noé, quem acredita que é verdade, irmãos? Hein? Noé era um homem bom, um homem maneiro, né? Tanto que Deus, ele achou graça na vida de Noé. Por quê? No princípio, que é Gênesis capítulo número 1, nós lembramos que a Bíblia nos fala que era tudo sem forma e vazia, né? Uma escuridão tremenda na face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus já se movia sobre a face das, né? Não tinha água, escuridão, não é isso? Caos primordial. O caos estava instalado no início de tudo, não tinha nada. Aí, quando nós começamos a analisar a palavra, às vezes nós nos prendemos na criação, né? Na criação, e criou Deus, né? Começou ali. Mas eu quero ir bem antes disso, que bem antes de Deus criar a humanidade, criar as coisas, Ele fez algo bastante interessante, que foi separar. Ele começou a separar as águas do firmamento de baixo, as águas do firmamento de cima, e depois ele pegou as águas de baixo, que é do mar, e começou a separar os mares, e começou a criar as terras secas. É verdade isso? Então ele preparou o lugar para que depois ele viesse criar a minha vida e a tua vida. O que eu posso entender com isso? Que Deus não nos coloca, Ele não nos criou para nos colocar em um lugar qualquer. Ele nos criou para colocar cada um de nós num lugar especial. Primeiro Ele separou as coisas, Ele separou as águas, Ele fez tudo, para depois Ele trazer o restante, começar a criar e colocar ali tudo certinho. Ou seja, o que era caos, quando Deus chegou, acabou com o caos. Se a tua vida está um caos, eu quero falar para você de todo o meu coração, de toda a fé que eu tenho, essa noite é a noite de terminar o caos da tua vida, porque Deus, Ele chegou para ajustar as coisas, Ele chegou para ajustar o caos e colocar o caos no seu devido lugar. Palavra de autoridade e palavra para recebermos nessa noite, porque a partir de hoje, aleluias, está decretado, aleluias, o final do caos na tua vida, na tua casa, na tua família. Se eu fosse você, eu agradecia a Deus e glorificava com vontade, porque Ele criou isso para nós, porque existe uma promessa para cada um de nós, e eu quero viver a promessa de Deus, irmãos. Amém? Só eu que quero viver? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. Então você não vai morrer antes da promessa de Deus se cumprir na tua vida. Porque, irmãos, o que era caos, Deus ele entra na situação e Ele separa tudo, e ali se transforma em bênção. Se antes a tua casa era um caos, a partir de hoje
é transformado em bênção aqui nesse lugar, porque é declarado. São palavras, irmãos, para nós tomarmos uma atitude, porque existe algo que você não pode mudar, mas Deus pode mudar. Mas eu queria que você lembrasse algo que você não pode mudar e tomasse por base nessa noite e dissesse: é desse ponto que eu vou começar, porque a partir de hoje já não luto eu, mas Cristo luta por mim. Então, irmãos, isso é você confiar e você sair do seu natural, é você mergulhar no espiritual e você entender que você não pode fazer realmente nada. Nós não podemos. E nós temos promessa, irmão, porque se nós bobearmos, nós perdemos a essência de um culto desse que teve no domingo aqui, de profecias que foram entregues, o pairar do Espírito Santo visivelmente no meio da igreja. Muitos não conseguiram captar a mensagem, muitos não conseguiram atingir aquilo que Deus gostaria muito que fosse atingido, mas isso é cada um, porque depende muito da forma que você entra nesse lugar, porque eu tenho a certeza, se você entra nesse lugar com o teu coração disposto a ouvir algo de Deus, você vai sair com algo de Deus daqui dessa noite. As águas que era o caos primordial, mas Deus liberou, deu ordem ao Espírito Santo de Deus e fez aquela separação do princípio, né, da criação. Eu já falei sobre isso. Primeiro ele separou tudo, separou treva, né, e o firmamento, e fez surgir os mares. Se ele separou as coisas, nós entendemos, irmãos, que ele fez tudo certinho para que as bênçãos de Deus, elas repousassem sobre a humanidade, não é verdade? Repousassem sobre nós. Então nós devemos entender o que nós conhecemos bastante na Bíblia, que diz: o que uniu Deus, o homem não, mas em contrapartida, e o que separou Deus, pelo menos o homem não deve juntar de novo, senão dá problema. É por isso que nós estamos tendo problema em muitos lugares, assim de uma forma, saindo um pouco do espiritual, mas para o natural. Vemos o acontecimento no Rio Grande do Sul, né? Porque houve separação. Onde é lugar para ter árvore, tem que ter árvore, irmão. Onde é lugar para ter terra, é para ter terra. Mas o homem fica inventando ideias. Ele fica querendo juntar aquilo que Deus separou, ou separar aquilo que Deus juntou. Não vai dar certo nunca. Aquilo que juntou Deus não separa o homem. Então aquilo que separou Deus não separa. Então nós devemos entender que existem práticas das nossas vidas do passado que nós não podemos mais trazer para o presente, porque isso já não faz mais parte da nossa vida. Existem coisas que nós fazíamos antigamente, que Deus já tirou da gente. Então não fique arrumando ideia de trazer de volta, porque lá na frente vai dar problema. Porque hoje nós somos moldados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Se Ele falou para você vai, você vai. Se Ele falou para você, filho, fica, mesmo que você não concorde muito, mas você fica, porque vai ser melhor. Porque muitas das vezes é melhor nós perdermos aqui para ganhar lá na frente. Às vezes irmãos. Às vezes nós passamos por problemas, mas nós devemos aguentar ali, porque nós sabemos, não, eu estou na direção do Senhor. E quando nós estamos na direção do Senhor, as coisas, elas acontecem. Tem coisas que Deus já não quer que a gente pratique mais, lugares que Ele não quer que estejamos mais, porque Ele já nos separou. Mas o que nós podemos entender, que quando Deus Ele entra no caos, quando Ele entra, as coisas mudam de figura, e Ele coloca cada coisa no teu lugar. Então Ele pega e faz toda a criação, e Ele fica olhando, observando, mas com o passar do tempo,
quando estava tudo bonito, e Deus acreditando 100%, igual Ele acredita 100% em você, porque se Ele nos escolheu, porque Ele viu graça, eu acabei de falar ali, para muitos pode ser coisa natural, mas nós que acreditamos em Deus é algo espiritual, porque já não está sendo muito comum. Eu falei ali fora, na cela dos homens, 6:30 da tarde, aquela quantidade de homens ali, escutando um camarada falar, mas o que eu quero falar para você, Deus estava ali naquela hora, Deus está aqui nessa noite, aqui nesse lugar, Deus estava comigo quando eu estava compartilhando da palavra dele, com uma pessoa ali no Alcântara hoje, e eu falei para ele, olha, é interessante, cara, que ele fala que, onde tiver 2 ou 3 falando da minha palavra, do meu amor, ali eu vou estar, então já não era mais 2, eram 3, então não importa se tem 2, se tem 3, ou se tem 300, ou se você está sozinha, porque se você estiver sozinha, se você chamar ele, ele vai sentar do teu lado, e vai conversar com você, e vai falar dentro do teu coração, e você vai sentir a presença do Senhor. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele quer nos envolver. Então Ele estava muito feliz com a criação, mas com o passar, a humanidade ela foi se degradando, ela foi perdendo o foco de tudo aquilo que Deus tinha. A humanidade foi saindo da direção de Deus, e quando nós saímos da direção de Deus, é fato isso, o caos ele retorna à vida. O caos ele se instala de novo dentro da vida, na família, o caos se instala no trabalho, o caos se instala no relacionamento, porque se afastou de Deus. E aí nós entramos agora no dilúvio, quando Deus ele fala assim, poxa, eu estou muito triste com essa galera, poxa, não foi para isso que eu criei, não foi para isso que Deus te escolheu, não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus depositou uma confiança para você ir e pregar o Evangelho. Você não foi escolhido de qualquer maneira, Deus não colocou qualquer lugar para você ficar, permanecer, Deus te colocou no lugar especial. Por isso, lembre sempre disso, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu devo zelar por esse nome, porque eu sei, onde eu for, Ele vai comigo. Há um compromisso, há um entrelaçar, há um amor entre nós e o Espírito Santo de Deus. E o interessante é que essa noite, eu sei que aqui não tem, mas se tiver, eu quero dizer que é para você também. Esse presente está sendo lançado do altar para você, e você não vai sair daqui sozinho, você vai sair com a companhia do Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele olha aquilo tudo, irmãos. Eu imagino ainda assim como hoje, quando Ele acredita tanto numa pessoa, e a pior coisa que tem é a decepção, quando você acredita tanto, você investe tanto e de repente acontece, e Deus ele fica triste, e Ele olha para lá e olha para cá, imagino eu, porque eu tenho a certeza de que Ele está nesse ambiente, e nós somos filhos dEle, aleluia, e eu creio que Ele pode olhar aqui essa noite e não ver só um Noé, mas ver diversos Noés aqui dentro, o qual Ele possa investir, amém, irmãos? Então você levanta as tuas mãos e diga, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para um propósito, usa a minha vida realmente para um novo tempo, porque uma nova geração está nascendo, Senhor, e eu quero fazer parte, e eu faço parte desse novo tempo. Mas isso aí é para você, para um amém mesmo, com convicção, e pegar para você, e entender o quanto você é importante para Deus. Hoje você não vai sair daqui falando que você não vale nada. Ele olha e vê Noé, e ele fala com Noé, Noé, faz uma arca e coloca dentro dela aí os animais, coloca a tua família, teus filhos, coloca todo mundo aí, Noé, porque Deus, Ele olhou, Ele procurava, e só havia iniquidade, só havia corrupção, homens tendo relações sexuais com animais, violência, tudo ruim. E Deus olha e falou assim, poxa,
Foi com tanto carinho que eu separei, eu fiz a divisão daquelas águas e coloquei terra seca para eles pisarem, campo para plantarem. E eu comecei a ver a felicidade no rosto daquelas pessoas, assim como Deus olha para dentro de nós. E eu queria que essa palavra comovesse você, porque você foi criado por Deus e Deus colocou um lugar especial para você viver. Se você está vivendo, irmãos, em lugares que não tem agradado o teu coração, essa noite é noite de você falar com Deus: Senhor, me muda daquele lugar. Senhor, aquele lugar está sendo muito tenebroso para mim. Essa noite pode ser uma mudança para você de residência. Essa noite pode ser uma mudança de emprego para você. Algo melhor Deus tem para você. Sabe por quê? Está havendo um diálogo entre nós e Deus nessa noite. Amém ou não, amém, irmãos? Porque enquanto eu estou falando, Deus está dialogando com vocês aí. Porque eu tenho a certeza, eu uso a minha fé para colocar isso dentro de você. Deus está conversando com você. Peça o que queres. Eis que estou à tua porta e bato. Se você vai abrir, eu vou entrar aí, vou resolver esse negócio. E essa noite eu posso perceber que Ele não está nem batendo. Tem muitas pessoas que o Senhor não está batendo mais, está esmurrando, quase arrebentando a porta, forçando a barra para entrar, mas o coração está fechado, as atitudes continuam a mesma. Então você está sinalizando: Senhor, não quero não, eu quero continuar nessa mesma situação. Então nós temos que respeitar. Mas se você quer mudança do Senhor na tua vida, essa noite é a tua noite. O dilúvio, ele veio. O caos primordial do princípio foi instalado de novo em todo o planeta. Mas Deus falou com Noé: irmãos, a gente faz muita festa, igual fizemos no domingo, e bênção pura. Na quarta-feira não foi diferente, outros dias também não foram diferentes. E eu posso entender que em todos os cultos, em todas as reuniões, Deus, Ele prepara isso mesmo, propositalmente, para falar aos nossos corações, para nos advertirmos, para fazermos entender o quanto nós estamos caminhando errado. Porque no domingo eu pude entender que foi o princípio de tudo, porque havia muitas pessoas no caos, mas foi oferecido uma nova oportunidade de caminhar, de agir, de atitudes. Foi oferecido publicamente, quem estava aqui viu. E eu toda hora eu pego para mim: Senhor, porque eu quero isso para a minha vida. Igual a Paulo falava: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo em direção ao alvo, porque o que eu já conquistei, o que eu já consegui espiritualmente, eu sei que não é só isso que Deus tem para mim, e não é só isso que Deus tem para você. Porque quem limita você é você mesmo. Já que foi oferecido aqui no domingo, está sendo oferecido de novo aqui, e Deus está dizendo para você: eu termino com o caos na tua vida, eu mando o dilúvio, mas não é para te matar, porque você está guardado dentro da minha arca, você está guardado na minha presença. Eu sei que às vezes você fica irritado e olha para aquele monte de água, olha para aquela situação e você acha que não vai conseguir, e a vontade é de pular ali dentro e acabar com tudo. Mas quando você olha lá para fora, você vê um bocado de corpos boiando, só pessoas mortas, e você para e agradece a Deus: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me salvado e eu estar guardado na tua presença. A arca, porque Deus tinha um propósito na vida de Noé, na vida de sua família, porque aquele, muitos chamam de fases, outros chamam de processo, outros chamam, de um bocado de coisa. Então as fases, elas passam. A fase do dilúvio iria passar, essa fase que você está passando vai passar. Mas por enquanto você está guardado dentro da arca. Mas Deus tem promessa, amém ou não amém, irmão? Mas Deus tem propósito, amém ou não amém, irmão? E quantos querem alcançar isso? É desse jeito. Mas quando acaba tudo, que a água baixa, você já pensou se Noé tivesse medo de sair dentro da arca? Agora eu estou saindo um pouco
A arca simbolizando o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, para um navio comum. Encostou, acabou, mas ninguém saiu. Aquilo que te trouxe até onde você está, só depende de você, para colocar você ou para cima, ou matar você. Porque se Noé insistisse em ficar dentro da arca com a tua família e teus animais, ele mataria todo o sonho de Deus, toda a esperança. Não vai sair ninguém, vou ficar aqui com todo mundo. É noite de você pensar nisso. Deus quer te dar crescimento. Deus quer fazer você sair da arca, para você conquistar, para você plantar de novo, você se colocar como essa humilde semente que já foi prometida, que vai nascer, vai germinar, e você tem que acreditar em você, que você vai crescer, e aí você vai germinar, você vai crescer, e você vai dar fruto, e vai dar frutos e frutos e frutos e frutos. Promessa de Deus para nós. Só que tem um negócio, eu não vou nem ler mais aqui, irmãos, deixa Deus falar. Só que tem uma coisa, existe o fato de você estar num ambiente e você querer ouvir ou não ouvir, porque a boca de Deus ninguém pode calar. Ninguém pode calar a boca de Deus, irmãos, mas existe uma forma de você não querer escutar. A boca de Deus ninguém pode falar, porque pressão nenhuma pode calar a boca de um profeta. Pode ser a maior pressão, mas ele vai continuar falando. Porque eu digo para você, irmão, porque você não sabe o que eu estou passando, eu estou no meio do caos. Mas Noé também estava no meio do caos. Quando foi chamado ele deu ouvido. E é no meio do caos que Deus chama você. Agora eu pergunto, você vai ouvir a voz de Deus? Que voz você tem ouvido? Será que tem vozes perturbando você, que não te deixa ouvir no momento da palavra? Você não acredita que vai acontecer com você? Você acredita que acontece com o teu vizinho da esquerda e da direita, mas com você não acontece. Ou se você acredita o contrário. Se aconteceu uma desgraça lá do outro lado, acha que aquilo vai chegar na tua casa, mas nessa noite eu digo, não vai chegar na tua casa, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então dê ouvido à palavra de Deus, porque Noé deu ouvido à palavra de Deus. Porque, irmão, nós vivemos num tempo em que muitas coisas, muitas vozes, muitos sons, eles vão querer entrar juntamente com a palavra, que é no momento em que eu estou te dando uma palavra de vida através da Bíblia, que a palavra é a boca de Deus, mas nesse momento, irmãos, que muitas das vezes, essa palavra, ela vai de água abaixo, porque existem outros sons, outras vozes falando no teu pensamento, dentro da tua mente nesse momento, e colocando em você, amanhã você tem que pagar a conta. Amanhã você tem que resolver tal coisa. Amanhã tem um futebol. Amanhã tem, irmão, churrasco é sexta-feira. E é lazer. E vai estar acompanhado com o Espírito Santo de Deus. Hoje aqui, irmãos, é Deus trazendo você de volta para a presença dEle. Hoje aqui, irmãos, é o caos sendo retirado da tua vida. Porque ninguém quer você aqui na sexta-feira, principalmente os homens, né? Nesse churrasco, baixo, com cabeça baixa, sabe, cheio de tristeza no coração. Se tem tristeza, sai hoje em nome de Jesus. O caos, irmão, não pode fazer parte da tua vida. Mas a voz, nós não podemos calar a boca de Deus. Mas como é que então pode acontecer isso? Alguma coisa impedir que você ouça a voz. Porque nós sabemos do livro de Atos sobre o martírio de Estevão. Estevão estava falando a pura verdade. Estevão estava falando a verdade, irmãos. E eles sabiam que era verdade. Mas o que eles faziam? Eles fechavam os ouvidos. Eles gritavam para que a voz de Estevão fosse confundida entre aqueles gritos, entre aquelas pessoas tampando os ouvidos, para que não fosse interpretada. Mas como eu já falei, profeta nenhum se cala diante de nenhuma pressão.
Se você é homem de Deus, mulher de Deus, não deixe que o caos, que a pressão do dia a dia venha calar a tua voz. Não deixe de falar a verdade que está escrito, que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso vai custar muito ainda para nós. E ele ouviu a voz de Deus. Mas quando nós ouvimos o pastor, por isso que eu pedi a ele para repetir, porque, irmão, nós temos que tomar posse. Porque na verdade, a palavra não foi diretamente, especialmente por pastor João, família do pastor João. Eu recebi para a minha vida e para a minha família e para a minha casa, amém ou não amém, irmãos? Então nós vamos participar, nós vamos crescer junto, nós vamos colher tudo que Deus tem para nós. Só que o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Por isso que existem muitas pessoas ficando pelo caminho e desistindo, porque Deus já falou para você que tem promessa para você, que você vai atingir, irmão. Isso aqui não é um culto assim, sabe? Não, só bota para cima. Não, irmão, nós temos dificuldade, nós temos tempestades, mas a partir de hoje você vai aproveitar a tempestade que está caindo sobre a tua vida, aquela chuva forte, e tu vai dançar na chuva, irmão. Eu vou dançar na chuva, porque eu estou cheio de alegria do Espírito Santo de Deus, porque essa chuva vai passar, porque o choro pode durar uma noite, mas a minha alegria está chegando pela manhã. Nós cremos nisso, irmãos, são expectativa, é a alegria do Senhor. Mas, irmão, como é que vai acontecer, irmão? Não me pergunte, eu faço igual Mardoqueu. Olha só, eu não sei como vai ser, se você não puder me ajudar, mas de alguma forma me virá o socorro. Deus vai te encontrar no lugar que você está. Não fique arrumando ideia, lugares, inventando coisas, marcando lugares, para que Deus venha falar. Deus não é específico somente aqui, Deus não é específico somente com uma pessoa. Deus fala e existem coisas, irmãos, existem coisas que Deus, Ele não se revela no meio da igreja, mas sim no teu secreto com Ele. Porque o inimigo, ele sabe que Deus tem isso para você, para nós, e ele vai tentar fazer de tudo para roubar, porque ele sabe que lá na frente, irmãos, nós vamos atingir. O interessante é que muitas pessoas já acham que atingiram, irmãos. Você não sabe nem o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, os propósitos do Senhor será cumprido na tua vida. Vai mesmo. Não importa, irmãos, a tempestade que vier, o que importa é saber como você vai estar quando a tempestade chegar. Se você a partir de hoje falar, Senhor, eu quero ficar firme na rocha, eu quero renunciar, eu quero aprender mais, eu quero estar colado mais com meus irmãos, e se eu tiver dificuldade eu vou pedir socorro mesmo, que muitas das vezes você não tem vontade de orar, você não tem força para orar, mas o teu irmão tem. E se você ama Jesus, e se você tem comunhão, alguém vai te socorrer, alguém vai te dar a mão, alguém vai te ajudar a levantar, alguém vai caminhar contigo. Porque Deus não criou ninguém para andar sozinho. Eu acredito nisso. Mas o inimigo sabe. Ele sabe, irmãos, porque Elias, quando ele teve aquela batalha contra os profetas de Baal, ele venceu. Só, irmãos, que ele poderia muito bem pegar as coisas dele e ir para casa. Pronto, venci, tranquilão, vou embora. Mas tinha algo que incomodava Elias. Falou, tem coisa ainda para me fazer. Tem coisa para me fazer ainda, porque não terminou aqui. Porque, irmãos, é uma coisa tremenda. A partir do momento que você descobre que Deus é com você, você fica ousado, irmão. Você começa a ter autoridade, irmãos. Você acredita mais, irmão. Todo mundo pode falar que não, mas você declara que vai acontecer, irmão. Você começa a agir de forma diferente. E Elias, ele terminando aquela batalha, aquilo tudo que Deus se manifestou, ele
Talvez se ele convocasse, não vinha. Você já viu quando você convoca alguém, você convida alguém para vir para a casa do Senhor, para ir para a célula, para participar de alguma coisa, você conta e não vem. Rapaz, mas eu estou chamando, mas não vem. Então muda a estratégia. Ao invés de você convocar, passa a invocar a Deus. Porque quando a terra não te atende, certamente o céu está te ouvindo e vai te atender. E eu creio que essa noite o céu se abre para atender você. Porque eu vejo a glória do Senhor nesse lugar, eu vejo as mãos do Senhor sobre as nossas vidas, cuidando de nós. Sabe aquilo que você pediu a Deus, Ele está colocando, aleluia, diante dEle nessa noite, tirando dúvidas do teu coração, tirando incerteza. Mas gente, nós temos que entender, que nós temos que deixar o médico cuidar. Tu está tomando remédio errado, porque Elias sabia, ele disse, calma aí, vamos embora, Elias. Poxa, que legal, os profetas de Baal não resolveram nada aí, você orou? Eu falei, eu orei não, eu invoquei. Ele fez uma simples oração, porque tinha intimidade com Deus. Se você tiver intimidade com Deus, irmão, você fica ousado mesmo, você fica cheio de autoridade, você sabe por quê, irmão? Você tem certeza que você vai bater, a porta vai se abrir, irmão. Você tem certeza, irmão, que você vai orar, algo vai acontecer. Você já não vive você já fica meio louco, porque você serve um Deus que ninguém vê, mas você vê. Não faz mal. Então você começa a entender que se não deu certo hoje, eu dou glória a Deus e aleluia, mas não é de boca para fora não, é descansando em Deus. Eu quero nem saber, eu sei que quem cuida de mim é Deus. Eu sei que hoje não deu, mas amanhã Deus vai multiplicar. Ele vai arrumar um jeito de suprir a minha necessidade, porque eu descobri e eu creio nesse negócio, que o Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada não. Eu creio nisso. Então são coisas, irmãos, que vai movimentando a gente, mas o inimigo quer parar. Vai nascer, vai germinar, vai crescer, né? Ele vai querer, irmãos, até conseguiu até ali, então agora está satisfeito. Negativo, você tem muita coisa para crescer ainda, irmãos. Você tem muito a dar na obra do Senhor, você tem muito a prosperar, você tem muito a mostrar. Assim como Davi, como derrubou o gigante, ele não pegou a glória, mas ele falou assim, para que todos saibam que existe um Deus em Israel. Você é Israel de Deus, e você tem que mostrar, aleluia, para o mundo, o Deus que você serve. É desse jeito. É com potência, irmãos, é intensidade para acreditar. Que não adianta você acreditar agora e daqui a pouco você não acreditar mais. Não adianta você sair cheio de fogo aqui, mas chega ali fora e você acha que não é muito bem assim não, irmão. Deus não chamou você para ver nada aqui não, tá? Deus chamou você para crer. E a palavra fala o quê? Se você crer, tu vai ver a glória. Se você crer, você vai ver a glória. Se tu não crer, irmão, tu vai se juntar com aqueles que não acreditam em Deus. Deus é Deus, irmãos, Ele é o dono de tudo. É o dono de tudo. É o que eu falei para o irmão hoje, cara, que legal, eu compartilhando com você de Jesus. Ele, rapaz, o que você está falando, eu preguei esses dias. Eu falei, que maneiro, uma conexão. Eu falei, cara, Deus está aqui conosco. Onde tiver 2 ou 3, Ele está, 3, está aqui, vamos, né? Sabe por quê? Muitos acham besteira, muitos acham bobeira, mas não é bobeira não. Eu falei, sabe por quê, cara? Porque nesse mesmo momento que nós estamos conectados com Deus aqui, que o Espírito Santo de Deus está aqui, nesse mesmo momento, também tem 2, tem 3 se reunindo para fazer maldade, para matar, para destruir, para assaltar. Então você vê o privilégio que nós temos em servir esse Deus maravilhoso. Aquilo que você tem para resolver, irmão, abaixa as tuas armas nessa noite, filho. Em nome de Jesus, coloca a tua humildade. O provérbio diz que a humildade precede a honra. Faz mal que as pessoas te humilhem hoje não, mas seja humilde. Continua na tua humildade. Está faltando dinheiro? Está faltando o quê? Mas continua acreditando em Deus, porque Ele está vendo tudo que você está passando. Deus não é cego. Deus, Ele sabe. Irmão,
irmãos, eu sempre creio que Deus reúne todos nós aqui, irmãos, não é para me escutar palavras minhas, não, é para dizer para a minha vida, para a minha família, que Ele está cuidando de mim, é para me transmitir para você. Eu sou só apenas um canal, porque eu tenho a certeza que o operar de Deus já está chegando na tua vida hoje. Que eu não sei da tua necessidade, eu não sei o que tem passado, mas Deus sabe, tu sabe, cara, você sabe. E nós nos reunimos assim, através do poder do Espírito Santo de Deus, que não foi você quem veio, foi Ele que te trouxe. De repente tem pessoas que tinham intenção de nem estar aqui, mas o Espírito Santo te prendeu. Sabe por quê, filho? Eu estou cuidando de você, eu estou curando você. Poxa, me dá uma chance aí. A minha vontade é que nenhum de vocês se percam, não é isso que Ele fala? Eu quero todos vocês. Eu sei que o negócio está pesado, eu sei que o caos está instalado, mas é só hoje, isso vai passar. Essa fase vai embora. Você vai glorificar o meu nome e tu vai lembrar desse culto, e você vai abraçar o teu irmão que está do teu lado, e vai dizer glória a Deus e aleluia, e vai se colocar, sabe, para servir o Senhor com alegria, com intensidade. Porque quando Elias, ele se liga e fala, mas calma aí, tem alguma coisa me incomodando, eu sei que os profetas de Baal foram destruídos, né, eu sei, né, tem gente me aplaudindo, mas eu não quero, senão tem alguma coisa, eu tenho alguma coisa. Então eu falei, vem cá, Acabe, chega aqui, olha só, sobe, tu viu o que aconteceu, não foi? Sobe, come e bebe, porque eu ouço, pega isso aí, eu ouço o ruído de um barulho de uma grande chuva sobre esse lugar. Só com uma diferença, Acabe subiu para comer e beber, mas ele subiu para o monte, para o cume, e dobrou o seu joelho, e colocou tua cabeça entre as pernas, para orar ao Senhor. Enquanto muitos estão bebendo, enquanto muitos estão fazendo outras coisas lá fora, nós estamos aqui na presença do Senhor, porque Elias ainda não via, mas ele já podia perceber que algo diferente ia acontecer, porque era um céu travado há 3 anos e 6 meses que não chovia, e onde não tem chuva não tem vida. Se não tem chuva na tua vida, não tem vida. Então Elias descobriu, ainda há algo para me fazer, ainda há algo para me entregar aqui nessa noite, aqui nesse altar, e eu posso usar a minha boca, o meu coração, para profetizar sobre a tua vida, que os céus de bronze nessa noite, eles vão se abrir, e uma grande chuva será derramada sobre a tua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Só que o negócio, antes, nós já falamos disso, quando ele se dispõe a pelejar e chama o povo e fala assim, até quando vocês vão ficar oscilando entre os deuses? Vocês querem servir a Deus? Como é que é o negócio? Porque tem muitas pessoas em cima do muro leva pedrada dos 2 lados. Tem pessoas sofrendo porque quer, irmãos. Tem pessoas sofrendo porque quer, sabe? Porque, irmãos, enquanto muitas das vezes a palavra está rolando, a unção está descendo, pessoas estão pensando em outras coisas, estão fazendo outras coisas. Deus quer te prender na presença dEle nessa noite. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando Elias, ele chega e para fazer esse desafio, porque a nossa vida é um desafio dia após dia, e nós somos pessoas corajosas, nós entramos no desafio porque sabemos quem peleja por nós. Elias, ele chega e depois de tudo aquilo eles oferecerem aos deuses dele, ele pega e repara o altar. Se lembra? Ele repara o altar e o fogo desce, mas ele lembra depois que a tarefa dele não tinha terminado, que havia coisa para fazer que estava incomodando o coração dele, porque não adianta você sair de um culto desse, debaixo de uma palavra dessa, se tem alguma coisa travada ainda na tua vida, se os céus ainda estão cerrados, o céu ainda não se abriram, o céu de bronze, que não estoura, nem a pau, não estoura. Mas Elias lembrou, falou, olha, Senhor, com a autoridade do teu nome, com a mesma boca que eu profetizei que não choveria
e tem 3 anos e 6 meses que não chove. Eu não sei há quanto tempo você aguarda o milagre de Deus na tua vida, se é 3 anos, se é 1 ano, se é 4 anos, porque para Deus não tem tempo. Quem sabe nessa noite é a noite de Deus abrir os céus sobre a tua casa, sobre o teu relacionamento, sobre a tua saúde, sobre o teu trabalho, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Quem sabe? Mas muitas pessoas perdem a oportunidade, porque Elias trouxe a lembrança dele, e ele naturalmente pensou: olha, Senhor, antes de eu pedir que descesse fogo do céu, eu reparei o altar, porque ele entendeu que só tem uma forma de travar os céus, é o altar quebrado. Se o altar estiver quebrado, a chuva não desce, o fogo não cai, não adianta. Por isso que eu volto a falar sobre o pastor de domingo aqui, porque eu entendi através dos lábios daquele homem, oportunidades 1000 sendo derramadas, não só para o ministério de louvor, mas para toda a igreja. Altar quebrado, retém a chuva. Elias endireitou o altar. Meu irmão, mas eu não sei orar. Ele não orou muito não, você lê lá. Orou muito não. Ele não orou muito. O céu desceu fogo. Mas ele lembrou que havia algo para fazer. Irmão, dessa forma que eu prego nessa noite, porque com a autoridade do Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre a tua vida como Elias, porque quando a chuva caiu, não só caiu sobre a casa de Elias, e essa chuva que eu peço nessa noite não é sobre a minha casa somente, sobre a minha família, sobre meus parentes, sobre a minha descendência, mas sobre cada uma família aqui representada, que há muito tempo vive numa seca tremenda, vive num caos tremendo, mas nesse momento, nessa noite, eu posso profetizar mais uma vez: é o final do caos na tua vida, é o final da seca, é o final do céu de bronze, porque nesse momento, aleluia, assim como Elias entrou na presença do Senhor, e assim como Deus viu graça em Noé, Deus vê graça nas nossas vidas, e Ele fala: essa noite é a noite de eu fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Recebe em nome de Jesus. Céus, irmão, não poderão mais ficar de bronze fechado. E você vê tantas pessoas experimentando o melhor de Deus, e parece que Deus não gosta de você. Deus te ama, só que tem coisas que tem que ser falado. O altar quebrado, ele retém a chuva. Mas quando ele fala: filho, vai lá e vê, sobe lá, olha, não vi nada, não volta 7 vezes lá. A obediência é tudo. Muitas das vezes nós queremos muito de Deus, mas nós não queremos obedecer nem um pouquinho. Saímos toda hora. Quem sai debaixo da pingueira, quem sai debaixo da chuva somos nós. Deus está preparado sempre para derramar sobre as nossas vidas. Fecha teus olhos onde você está. Irmãos, eu derramo essa palavra sobre a vida de cada um de vocês nessa noite, na nossa vida, porque eu acredito no que eu prego, irmãos. Eu acredito, eu creio nisso, que os céus de bronze, eles estão sendo abertos nessa noite. Eu creio, irmãos, que a seca acabou. Eu creio, irmãos, está sendo determinado nessa noite, aleluia, realmente, essas sementes que foram, aleluia, profetizado, e ele disse: eu autorizo, eu dou ordem agora, semente, nasça, cresça, reproduza, fique firme. Aí eu pergunto: quem é que pode reter isso? É somente você, porque existe uma questão: você querer ou não querer. Se você não quiser, irmão, é uma ocasião sua, mas se você estiver disposto a abrir o teu coração, esse céu de bronze nessa noite se transformará em abundante chuva, porque sem chuva não tem vida na terra. E se você quer vida na terra, abre o teu coração nessa noite, arrequentemos o teu coração, abre, irmão, entregue para Ele e diga: vai chover na minha vida, Senhor, porque eu quero